Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência a nossos estudos, a gente vai começar a estudar agora uma coisa chamada coesão textual. E essa coesão textual, pessoal, ela é de extrema importância, principalmente para vocês que estão no terceiro ano de ensino médio que vão prestar o Enem. Essa questão da progressão textual, ela vai ser cobrada de maneira mais específica na competência 4. Mas isso acaba mexendo com todas as competências, já que vai tratar da questão da conexão de ideias, tá certo? Então vamos lá. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Então, eu quero que vocês observem o seguinte, pessoal. A coesão textual, muito além de ligar partes de um texto, eles vão estabelecer certas relações de sentido, tá certo? Então, continuando aqui, eu trouxe aqui um trecho para que vocês possam perceber como é que essa coesão textual ela vai se dar. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Pessoal, observe o seguinte: como vocês devem estar percebendo, eu destaquei aqui 3 palavras desse texto: o porquê, o porém e o termo uma vez que. Pessoal, observe o seguinte: quando a gente estava nas aulas presenciais, um dos primeiros conteúdos que a gente estudou foi de conjunções coordenativas, não foi isso? Que eram palavras que ligavam orações e por aí vai. Então vocês já devem saber, já devem ter percebido que esse porquê é uma conjunção explicativa. E a definição é bem simples, porque estabelece uma relação de explicação entre essas partes, não é isso? O porém, como a gente estudou, é uma conjunção adversativa que vai estabelecer o que? Uma relação de oposição, de contraste de ideias. Ou seja, a ideia que está sendo trazida nesse período vai o que? Vai contrastar com o que foi dito acima, certo? Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. E qual foi a causa dele ter considerado essa manifestação um ato de rebeldia? Uma vez que o projeto de reforma agrária tende a assentar milhares de sem terra. Observe que esse uma vez que, pessoal, ele vai estar estabelecendo uma relação de causa, certo? Embora a gente ainda não tivesse estudado isso aqui, porque é uma conjunção subordinativa, a gente estava estudando as conjunções coordenativas. Esse uma vez que estabelece uma relação de causa, tá certo? Então observe, pessoal, que esses 3 recursos coesivos aqui, muito mais do que ligar essas partes do texto, eles estabelecem determinadas relações de sentido, tá certo? Então, continuando, pessoal, no texto de vocês, na redação de vocês, mais especificamente falando, essa coesão textual ela tem que estar entre as frases, dentro das frases, melhor dizendo, entre os períodos e entre os parágrafos, tá certo? Então, a primeira coisa que tem que haver é a coesão intrafrasal. Observe que o prefixo intra indica o que? Algo dentro. Então, isso significa dizer que a coesão intrafrasal é aquela coesão que vai acontecer no interior da frase. Observe os exemplos. Durmo 6 horas por dia, contudo, isso não é suficiente.
Observe que esse contudo aqui, que é um velho conhecido de vocês, que é uma conjunção adversativa, ele está estabelecendo uma relação de quê? De contraste, de oposição, não é isso? Entre o fato de dormir 6 horas por dia e o fato de que isso não é suficiente para o descanso, tá certo? Não posso sair de casa, pois estou de castigo. Observe que esse pois, ele está fazendo o que, pessoal? Ele está estabelecendo uma relação de explicação, não é isso? É uma conjunção explicativa. Eu estou explicando por que eu não posso sair de casa. Então, observe que esse recurso coesivo aqui, ele está ajudando a ligar essas ideias aqui dentro da própria frase, só que ao mesmo tempo, quando liga, ele estabelece uma relação de sentido, tá certo? Dando continuidade, pessoal, depois da coesão intrafrasal, que foi a que a gente viu, vai ter a coesão interfrasal. E nessa coesão interfrasal, pessoal, o que vai acontecer é justamente a coesão textual que vai se dar entre períodos, certo? Ou seja, de um período para outro. Só para relembrar, pessoal, quando eu falo de período, eu falo de quê? Eu falo do início da sentença maiúscula até o ponto, certo? Então eu tenho aqui um período, eu tenho aqui outro período e por aí vai, tá certo? Então, observe aqui as ideias nessa introdução, que foi uma introdução de uma redação 1000, da redação do Enem de 2019. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, observe que quando a gente coloca para o filósofo, esse para aqui, nesse contexto específico, ele está indicando o quê? O ponto de vista dessa pessoa, que no caso é Aristóteles, certo? Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, observe que esse contexto aqui, quando ele coloca nesse contexto, ele está retomando a ideia que foi dita anteriormente. No caso, a relação entre cultura e animais, certo? Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. Observe o que está sendo dito aqui nesse período, que a criação do cinema ela é importante porque ela ajuda a construir uma sociedade mais culta, ou seja, mais conhecedora, tá certo? No entanto, observe aqui, pessoal, esse no entanto, que é tão conhecido da gente, a gente sabe que ele é adversativo, não é isso? Ele estabelece uma relação de contraste, de oposição. Então, se tem um no entanto aí, isso significa dizer que a ideia trazida nesse novo período vai contrastar, ou seja, vai se opor ao que foi dito aqui. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem o que, pessoal? A democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Observe, pessoal, que com isso está estabelecendo uma relação de quê, pessoal? Uma relação de conclusão entre o que foi dito anteriormente e o que deve ser feito, tá certo? Então, pessoal, observe o seguinte: cada recurso coesivo desse que foi utilizado entre os períodos, muito mais do que ligar essas partes, eles estão estabelecendo uma relação de sentido. Isso significa dizer que vocês precisam estudar aquela tabelinha dos recursos coesivos que eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula para vocês, para que vocês possam utilizá-los de maneira correta, com o sentido que vocês realmente sabem, tá certo? Além da coesão intraparagrafal e da
interfrasal, além da coesão intrafrasal e da coesão interfrasal, a gente também vai ter a coesão interparagrafal. E essa coesão interparagrafal, pessoal, é justamente a coesão que vai haver entre os parágrafos do texto. Observe que essa aqui é a introdução que a gente acabou de analisar, a gente não vai precisar analisá-la de novo, e a gente vai para o segundo parágrafo. Observe que o segundo parágrafo, que sempre é o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, mais especificamente falando, é justamente onde eu vou argumentar a tese. Vou defender o ponto de vista que eu mostrei aqui na introdução. Então observe que de início, quando eu coloco de início, esse recurso coesivo está estabelecendo uma relação de que, pessoal, de prioridade e relevância. Está deixando bem claro que isso aqui é o meu primeiro argumento. Pedi a seta, só um minutinho. É o meu primeiro argumento, tá certo? De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento, da cultura e do lazer. Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação, lembrando que segregação é separação, das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita pelo sociólogo José Souza, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado quanto pela indiferença na sociedade em geral. Fica claro, então, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil, certo? Observe que aqui ele falou sobre a questão da falta de acesso a todos os cidadãos a esse direito garantido pela Constituição, que é o cinema, certo? Então vamos analisar o próximo parágrafo. Como consequência disso, quer dizer, observe quando ele coloca como consequência, está bem claro aqui a relação que ele está estabelecendo uma relação de causa e consequência, onde a causa foi explicitada nesse parágrafo aqui, que é justamente a falta desse acesso, e a consequência da falta desse acesso, dessa elitização desses espaços públicos, que é o cinema, como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto pela arte, imposto a essa parte da população. Nesse sentido, os assuntos pertinentes ao saber coletivo que, por vezes, são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção de conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Eu li, pessoal, só para que vocês se situassem melhor, mas como a gente está estudando a coesão interparagrafal, eu só quero que vocês compreendam essa relação aqui entre os parágrafos, tá certo? De início, porque o primeiro parágrafo de argumentação, certo? Como consequência, foi utilizado aqui como consequência porque o autor, o candidato, ele optou por utilizar uma relação de causa e consequência entre os parágrafos de desenvolvimento. E no último parágrafo, pessoal, como eu já falei em aulas passadas, em aulas presenciais que a gente já estava estudando, deve haver a presença de um conectivo, de uma conjunção conclusiva, aquelas que a gente estudou, portanto,
por isso, dessa forma, dessa maneira, logo, portanto, certo? Sempre tem que haver um recurso conclusivo, uma conjunção conclusiva no último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, tá certo? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles foi ótimo, por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Então, pessoal, só recapitulando, coesão intrafrasal é a coesão que vai se dar dentro da frase, a coesão interfrasal entre os períodos e a coesão intraparagrafal entre os parágrafos, tá certo? Lembrando que todas são importantes para que vocês possam pontuar aí 200 na competência 4, tá certo?